The Driven Career Podcast. Esse é um canal onde nós falamos sobre vida profissional e desenvolvimento pessoal para te inspirar a vencer os desafios e vencer na sua carreira. E hoje o nosso convidado fala direto de Brasília, o Lucas Marques. Nós vamos conversar muito sobre liderança. Então, se você tem o desejo de crescer como líder, de ser reconhecido, trabalhar reputação e influência, esse é um episódio que você não pode perder. Vamos lá para o episódio. Lucas, muito obrigada pela sua presença aqui no The Driven Career Podcast. Como que você está? Estou bem, Raquel. Muitas horas aqui de uso horário, mas tudo certo. É isso mesmo, você em Brasília, horário de Vancouver, no Canadá. Muito obrigada por ajustar a sua agenda, viu, para falar comigo. Obrigada por tirar esse tempo para a gente conseguir gravar aqui hoje. Eu estou muito empolgada para a nossa conversa, porque a gente vai falar muito sobre liderança. Você agora é um expert na área, então assim, eu estou muito empolgada para os assuntos que a gente vai conversar. Mas vamos começar então com a sua introdução, né? Conta pra gente um pouquinho, dá um panorama de quem você é e o que você faz, Lucas. Boa. Raquel, eu sou originalmente engenheiro mecânico, mas eu nasci dentro da indústria, né? Trabalhei bastante tempo com a parte de processos, a indústria farmacêutica. Na sequência, eu trabalhei com algumas consultorias, Falcone, por exemplo, que é uma consultoria grande aqui no Brasil. E depois passei num trainee, quando eu formei na faculdade, da JBS, inclusive, onde a gente se conheceu, né? E aí viajei o Brasil inteiro nas plantas da JBS, morando cada período em um lugar. Depois que eu saí da JBS, eu fiz o MBA na Dom Cabral e fundei uma empresa de gestão de hospitais. Então a gente ficou alguns anos ajudando a reestruturar hospitais aí pelo Brasil. E depois disso eu montei a minha consultoria de gestão estratégica. Nesse meio tempo, eu também fui CEO de um grupo de parques aquáticos do ramo de entretenimento e fiquei 2 anos como CEO, depois mais um como conselheiro consultivo e depois agora estou 100% focado verdadeiramente na minha consultoria atual. Que máximo, obrigada. Então vamos aprofundar um pouquinho nesse assunto da parte de liderança, né? De falar sobre como os profissionais eles podem se preparar para um cargo de liderança e como que eles também podem se destacar no mercado de trabalho. Uma das coisas que eu gosto muito de conversar hoje em dia, né, por conta de toda a transformação que a gente está vivendo em relação à era da inteligência artificial, qual que é o seu ponto de vista em relação a isso, Lucas? Aonde que, hoje em dia, num cenário que a gente vê que os processos eles estão cada vez mais sendo automatizados, o que você acredita que vai ser assim, essencial para um profissional continuar relevante e estratégico hoje em dia no mercado de trabalho? Boa. A inteligência artificial, tem muita gente que pensa nela como um substitutivo da força de trabalho, né? Eu enxergo a IA muito mais como um otimizador. Ah, Quem vai fazer a diferença é quem sabe utilizar a IA para maximizar a sua entrega de valor para o seu cliente final. A IA, ela é uma ferramenta, ela não é um fim, ela não vai substituir. E aí a habilidade que acaba ficando mais latente, mais valiosa nos profissionais dos tempos atuais é o pensar crítico, é o pensar empático, é o ato de saber fazer boas perguntas. A IA, se você fizer a pergunta errada, vai te responder errado. Ela não vai saber lidar com os vieses, né? E ela também não consegue se relacionar. Apesar de que eu estava em Austin mês passado, lá no South by Southwest, e estava conversando com a Amy Webb, uma das maiores futuristas do mundo, né? Ela estava falando já sobre os computadores que são feitos agora com neurônios fabricados a partir de células-tronco em laboratório, né? E a evolução que isso vai Uau. ter no mercado de inteligência artificial. Mas mesmo assim, eu acho que o senso crítico, a capacidade de fazer as perguntas, a capacidade de refletir sobre isso, a inteligência artificial nunca vai ter, né? Porque ela não é uma inteligência, ela é um compilado de banco de dados gigantesco que acha a melhor proporção de sucesso e te dá uma resposta, né? Para lidar com banco de dados, uma pessoa nunca vai ser páreo para com a inteligência artificial. Agora, para pensar criticamente, saber fazer boas perguntas e ter empatia e relacionamento, aí a gente tem um diferencial competitivo que a inteligência artificial
não está em vias de, né? É verdade, concordo 100%, porque uma das coisas também que eu concordo é que realmente a gente tem que saber as perguntas que devem ser feitas. E, assim, eu acho que a inteligência artificial ela vem para acelerar o processo, ajudar aí nos processos, de repente, repetitivos, mas eu acho que o ser humano ele vai ter que se adaptar muito na questão de usar muito a sabedoria e alguns aspectos que não podem ser substituídos, né? E principalmente nos relacionamentos, porque no fim das contas, nós trabalhamos com outras pessoas, nós temos que nos relacionar, a liderança precisa ter uma comunicação forte. Então, assim, tem coisas que nós podemos aprimorar através do conhecimento, através ali de uma rápida pergunta pelo ChatGPT, ter alguns insights, mas também eu acho que também tem que prestar um pouquinho atenção em relação ao tipo de informação que o sistema está passando. Você já teve essa experiência assim de perguntar uma coisa e quando você vai verificar ou vai checar, na verdade, não faz tanto sentido? Já aconteceu isso com você, Lucas? Porque eu percebi que o sistema, ele quer só te dar uma resposta, mas não quer dizer que aquela resposta é 100% confiável. A inteligência artificial, ela é um modelo estatístico. Ela vai analisar um banco de dados enorme. Tanto é que a inteligência artificial existe há muito tempo. A gente estuda isso há mais de 10 anos. Só que antigamente não chamava inteligência artificial. A gente conhecia com outros nomes, como, Uhum. por exemplo, RNA, rede neural artificial. Já era um modelo estatístico. Só que a gente não tinha tecnologia acessível para dar o volume de banco de dados, né, e o processamento desse banco de dados que a gente tem hoje. Então, o que que ela faz? Ela analisa o volume de dados, te dá uma resposta com base no volume de dados, numa estatística mais assertiva. Só que às vezes ela te dá uma resposta que é muito pessoal, às vezes faz uma pergunta pessoal sua. Ela vai pegar o que a maioria das pessoas que perguntam sobre isso geralmente tem de resposta, não necessariamente a resposta que é melhor para você. O modelo ele é estatístico, ele não é um modelo racional. Essa é a grande diferença e aí que se moram os vieses quando ela traz algumas respostas. Exato. E hoje em dia, Lucas, você trabalha fortemente com a questão de treinamento de liderança, né? Isso. A gente tem três frentes prioritárias aqui. Tem a parte de capacitação, né? A gente fala que nessa frente de capacitação a gente quer transformar as pessoas para que as pessoas transformem as organizações. E a gente traz duas frentes, né? Uma frente de liderança e uma frente de gestão. Além disso, a gente tem uma frente de assessoria, onde a gente ajuda as organizações a a transitarem para o seu próximo nível de maturidade. E a gente tem uma terceira frente que a gente atua, que é a parte de advisor. Tanto é que eu trabalho também aqui no Brasil para o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, o IBGC. Então, a parte de conselhos de administração e tudo mais, eu represento o IBGC em Brasília, o capítulo, é como se fosse uma filial, né? O capítulo do IBGC em Brasília. Então, eu junto essas competências, tanto de governança corporativa, de gestão, de liderança, para causar uma transformação. Na parte de treinamentos, propriamente dito, a gente tenta trazer algumas características, algumas competências que são anteriores até à metodologia, porque saber uma gama grande de metodologias só vai te fazer repetir frameworks. E eu estava até conversando com uma amiga hoje que o grande X da diferença da sua atuação enquanto profissional não é na reprodutibilidade ou na repetitibilidade dos frameworks que você aprende. É na capacidade que você tem de pensar criticamente. É na capacidade que você tem de ter visão sistêmica, entender o todo e como que essas partes se comunicam. E a capacidade que você tem de conduzir o hoje, dar resultado hoje, ao mesmo tempo que você prepara para o amanhã. Essa é uma competência que a gente chama de uma ambidestria estratégica. Então, se eu pudesse elencar as três competências principais, é visão crítica, visão sistema, visão crítica, visão sistêmica e ambidestria estratégica. Eu não conhecia essa palavra, hein? Essa última que você falou, acho que eu não consigo nem repetir. Ambidestria, pensa assim, o que é uma pessoa destra ou canhota? É a pessoa que escreve com uma das mãos, destro, mão direita, canhoto, mão esquerda. A ambidestra é que consegue trabalhar com as duas mãos ao mesmo tempo. Quando você traz isso para o conceito do profissional, é aquele profissional que consegue lidar com o presente e com o futuro ao mesmo tempo. Então, esse profissional, ele consegue focar no hoje, no controle, na previsibilidade do resultado,
ao mesmo tempo que ele olha para a inovação, que ele olha para um pouco do caos que é esse processo de inovação. Tem um livro até que ele chama O Nascimento da Era Caórdica, que é a mistura de caos com ordem. Como que você junta o caos e a ordem e fica num pêndulo entre essas duas competências? Porque se você fica controlado demais, tudo é muito ordenado, você entrega resultado, só que você não inova. Você entrega resultado no hoje, sem entregar no amanhã. Só que se você fica no caos absoluto, que a inovação precisa de um pouquinho de caos para acontecer, você não entrega o resultado no hoje. Então, é justamente esse equilíbrio, né? É quase que o yin e yang da nossa vida profissional aqui das organizações. Você olhar para o hoje ao mesmo tempo que olha para o futuro e constrói isso para entregar o que eu entendo que é o sucesso para uma organização, que é a perenidade, que é a capacidade que a organização tem de sobreviver ao longo do tempo. Que máximo, que interessante, obrigada. Esse termo foi novo para mim, acabei de aprender e achei o máximo. E falando sobre isso, Lucas, assim, o canal The Driven Career, ele é relacionado aos profissionais que querem crescer, que têm essa ambição de se preparar e crescer na carreira. É muito, todo o material, tudo que nós falamos e conversamos é em relação a isso. E aí, nós sabemos que tem muitas pessoas, né, que estão muitas vezes almejando uma posição de liderança, ou às vezes já estão numa posição de liderança e a gente sabe que é muito diferente quando você é um líder ou quando você é um gerente, né, que gerencia os processos. Fala um pouquinho, assim, do seu conhecimento e sobre as coisas que vocês tratam no seu treinamento em relação a essa diferença, né, entre a gestão, de repente, a gestão de pessoas, gestão de time e de efetivamente um líder que realmente vai ser eficaz e trazer resultado quando liderando pessoas. Perfeito, Raquel. O meu conceito de liderança é trazer uma intencionalidade genuína de ação rumo a um propósito. E a gente pode decupar um pouquinho ou estratificar um pouquinho essa frase. Quando eu falo de liderança, eu estou falando de ser intencional. E ser intencional tem a ver com protagonismo. E aí a gente conecta isso com a carreira. Se você quer, de fato, se desenvolver e virar uma pessoa que é um bom líder, você tem que ser protagonista. Protagonista é aquela pessoa que sabe que a história dela é escrita por ela. Por mais que existam coisas que a gente não controla, a gente pode também se precaver. Então a gente se torna o agente da nossa própria história. Eu gosto de falar muito sobre um conceito que se chama o locus de controle. Locus de controle, ele pode ser interno ou externo. Como, por exemplo, se eu tivesse me atrasado para chegar aqui no podcast, para entrar, eu poderia ter chegado para você e falado: Nossa, Raquel, eu me atrasei porque o trânsito estava muito caótico. E aí a culpa é do trânsito. Se a culpa é do trânsito, que é algo que eu não controlo, que ação eu tenho? Nenhuma. Agora, se eu transfiro essa frase, que é de um locus externo de controle, para um locus interno, eu tenho que. Eu não me preparei, eu não me precavi, sabendo que poderia haver trânsito e acabei atrasando. Como eu trouxe a ação para dentro de mim, eu me tornei protagonista, o locus agora é de interno de controle, eu tenho ação sobre a situação. Se eu tenho ação, eu me movo. Se eu não tenho ação, eu reclamo. Então, esse é o primeiro ponto, eu acho, a questão do protagonismo. O segundo ponto é que é uma intencionalidade genuína. Genuína significa que tem que vir de dentro. Significa que você tem que ter vínculo emocional. Significa que tem que fazer sentido para você, tem que ser algo que pulsa dentro de você. Assim como tem que pulsar no seu time. Você tem que fazer essa transferência, saber trazer eles para dentro de você. Tem um cara que se chama Marshall Gans, se eu não estou enganado, ele dá aula na Universidade de Colômbia. Ele desenvolveu uma metodologia que ele chama de narrativa pública. Como é que você pega esse propósito que é seu e envolve os demais para formar um time? Quando você consegue fazer um discurso que você atrela o eu, por que isso é importante para mim, heart feeling ele chama, né? Como que você tem vínculo emocional com isso? Como que você atrela isso ao nós? Como que você conecta com as outras pessoas e isso também tem um vínculo emocional com elas? E por último, como que você traz isso para o agora? Como que você faz esse movimento acontecer? É um CTA, é um call to action, né? Você faz um movimento ser urgente. Então é intencional, é genuíno e tem que gerar ação. Liderança gera ação. Liderança que não gera ação não transforma. E líder é quem transforma. Então é intencionalidade genuína de ação rumo a um propósito. Para fechar a liderança,
você tem que ter um propósito muito claro. As pessoas vão te seguir, vão comprar a tua causa, ou seja numa empresa que é sua, ou numa liderança que você tem dentro de uma empresa, eu sou líder de algum setor, lidero um time. Se você tiver uma causa muito clara, você tem uma visão muito clara. Tem até uma pesquisa que foi feita dentro do Google que se chama o Projeto Oxigênio. Ela é pública, ela foi publicada na Harvard Business Review. E aí você consegue ver lá o estudo que eles trazem, essa capacidade do líder de dar uma visão muito clara, uma clareza, estratégia para onde a gente está indo. Isso tem a ver com liderança, gerar movimento. Agora, quando eu falo de gestão, eu estou falando de entregar resultados acima da média com recursos limitados. Esse é o meu conceito de gestão. Entregar resultados tem a ver com resultado, não tem a ver com movimento, tem a ver com resultado. Liderança é ação, gestão é resultado, mas tem que ser acima da média. Você não pode entregar o que todo mundo faz, senão você não é um bom gestor, senão você é mais um na multidão. E se a gente parar para pensar, Uhum. por exemplo, a palavra medíocre. O que significa medíocre? Parece uma palavra pesada, mas medíocre na prática é alguém que está na média, é alguém que é igual aos demais, né? Esse é o significado de medíocre. Um bom gestor é aquele que eleva o nível de entrega com recursos limitados. Esse é o grande limitador de qualquer organização, seja ela uma organização privada, governamental, terceiro setor, uma ONG, igreja, qualquer tipo de instituição. Você sempre vai ter uma trava no limite, uma trava no recurso. O seu limite é o recurso. Então, se eu tenho recursos limitados, eu não tenho 10 milhões de dólares para fazer o que eu quero, eu tenho que dar o máximo de resultado com esse recurso que é limitado. Então, eu preciso estratificar o problema, quebrar o problema maior em problemas menores e priorizar aquilo que vai me dar um maior retorno. Quando eu sou um bom líder e não sou um bom gestor, eu gero movimento, mas eu não maximizo o retorno. Quando eu sou um bom gestor e não sou um bom líder, eu tenho tudo controladinho, tudo bem controladinho, mas eu não gero movimento, a coisa parece que não anda. Agora, quando eu consigo juntar as competências de liderança com gestão, eu tenho um movimento claro, rumo ao propósito e ordenado, maximizando o retorno sobre esse movimento. Aí sim a gente consegue entregar resultados acima da média para as organizações e para as pessoas, porque quando a gente fala da pessoa que entrega resultado acima da média, eu estou falando de crescimento acelerado de carreira também. Que legal, Lucas. Gostei muito da distinção que você fez entre os dois pontos. E o que a gente pode dizer para os profissionais que, de repente, ainda não estão numa posição de liderança? O que eles podem fazer hoje para se preparar para conseguir uma promoção, para começar a entrar nesse caminho da liderança? Acho que o caminho da liderança ele começa antes de você ter a posição ou cargo, né? A liderança, na verdade, ela começa. Eu vou até puxar um conceito do pipeline de liderança, do Rancharan. Legal. O primeiro tipo de liderança é a autoliderança. É você ser líder de você mesmo. Se você não tem essas competências e esse jeito de enxergar o mundo, ah, protagonista, com um propósito claro de onde você quer chegar, você nunca vai ser um bom líder de outros se você já não desenvolveu isso para você mesmo, né? E eu digo mais, existe um estudo de uma professora indiana chamada Sara Sarasvati. Ela chama o estudo dela de effectuation. O effectuation fala como que pessoas conseguem transicionar para se tornarem empreendedores de sucesso e quais características essas pessoas têm. A Sara Sarasvati traz um conceito dentro do effectuation de que as pessoas que têm sucesso, que conseguem transitar e aí acaba assumindo, por consequência, esses cargos de liderança, elas começam com o que elas têm. Elas não esperam um momento ideal. Elas querem se desenvolver, elas têm protagonismo, elas têm uma visão clara de futuro, da onde elas estão indo. Por mais que essa visão seja uma visão um pouco, às vezes, até embaçada. Eu não consigo enxergar o destino, mas eu consigo enxergar a direção. Eu não tenho um mapa com X onde está o tesouro, mas eu tenho uma bússola que está me dizendo que é para aquele caminho. Essas pessoas elas não esperam o momento ideal. Elas começam a construir a liderança com o que elas já têm. Então é como você receber uma visita na sua casa. O que é o comum quando você vai receber uma visita na sua casa? Você vai receber comida. Se você vai receber uma visita, você tem que fazer uma comida. E aí você vai olhar, vou fazer um risoto, por exemplo. Eu vou olhar uma receita na internet, e aí eu vou no mercado, compro os ingredientes, trago para casa e faço a receita e entrego a comida para minha visita. Agora, as pessoas que funcionam com a mentalidade do effectuation, elas funcionam diferente. Primeiro elas abrem a geladeira, olham o que ela tem e o que ela consegue fazer com o que ela já tem.
Elas não esperam o momento ideal para começar a agir. Lembrando que não espera o momento ideal, mas busca sempre fazer o melhor com protagonismo e com a visão clara, com a bússola de que caminho elas estão indo, ou pelo menos qual rumo elas devem seguir. Só assim a gente consegue evoluir do líder de si para o líder de outros, né? Sim. Por isso que é tão importante, eu pego muito pesado assim com as pessoas que eu trabalho em relação à clareza, né? Porque o que acontece, eu acho que a tendência que todos nós temos, a gente trabalha muito, muito, nós somos dedicados, nós, né, chegamos no trabalho e a gente tenta ali dar conta do máximo que nós podemos de todas as tarefas e de tudo que é esperado de nós, mas a gente entra numa roda de ficar tão ocupado que a gente não para pensar um pouco assim, onde é que eu quero chegar? E no caso de uma pessoa que tem isso, né, que eu quero ser um líder, eu quero crescer, eu quero ajudar pessoas, eu quero liderar times e tudo mais, quais são as coisas que ela já pode implementar no dia a dia. E uma das coisas que eu gosto muito de trabalhar é em relação a essa clareza, porque quando você tem essa clareza de onde você quer chegar e também de quem você é, isso também ajuda muito você ser um bom líder, porque você já precisa começar a influenciar onde você está. Até para conseguir muitas vezes realizar algumas tarefas, né, Lucas? A gente precisa ter essa influência já no dia a dia com os nossos colegas e também assim que a gente vai sendo reconhecido. Aos poucos nós vamos sendo reconhecidos pelo nosso trabalho atual. E eu levo muito comigo, Raquel, que liderança não é um cargo. Liderança é uma atitude. Por exemplo, vamos supor que Isso. temos eu, você e o nosso chefe aqui dentro de um elevador. A gente está descendo para ir almoçar, e aí o elevador dá um problema e trava. Vamos supor, eu sou de fato, né? Eu sou engenheiro mecânico. E aí a gente liga lá, apesar de que o nosso chefe está junto com a gente, ele liga lá embaixo e fala assim, olha, tô precisando de ajuda aqui, fala, ó, alguém vai precisar entrar, programar aí alguma coisa, mexer na parte mecânica. Nessa hora, eu que sou engenheiro mecânico, eu vou atuar de fato como líder, eu vou puxar a direção. Liderança não é o cargo, liderança é a atitude daquele momento. A liderança ela é situacional. Agora, vamos supor que o nosso chefe tem claustrofobia, ele tem medo de ficar preso, né? E você é psicóloga, e ele começa a dar um surto lá, você vai assumir a liderança nesse momento, porque você é a pessoa mais capacitada para assumir essa tarefa. Então você vai liderar a gente, você vai dar ordens para ele, para mim, ó, agora faça isso, agora aquilo. Agora, na hora de mexer no elevador, talvez eu assuma a liderança. Agora, em outros cenários, talvez outras pessoas assumam a liderança. Então, a liderança tem muito mais a ver com atitude do que cargo. E o que eu quero dizer com isso? Você não precisa virar o cargo para assumir a função. Até porque quem é promovido na vida profissional é quem já é. Você não é promovido a gerente para depois começar a atuar a gerente. O que eu vejo que mais acontece é você começa a ter uma atitude de gerente e aí depois que você já é de fato gerente daquele setor, você é promovido a gerente. Então, faz-se primeiro e recebe a posição depois. Então, liderança tem muito mais a ver com a atitude, algo interno, não é o cargo. 100%. A liderança é 100% uma atitude no seu dia a dia. Lucas, e aí, assim, hoje em dia, com tantas pessoas, né, buscando se reinventar, crescer na carreira, a gente está vivendo uma transformação avassaladora no mercado. Como que você vê, assim, como elementos chaves para ter um posicionamento profissional em 2025? O que você considera que são os aspectos que os profissionais precisam desenvolver no dia a dia, buscar desenvolver no dia a dia para se destacar no mercado de trabalho? Boa. A questão do posicionamento, a gente precisa trabalhar, eu acho que três vertentes. A primeira é confiança, a segunda é habilidade e a terceira é relacionamento. Quando eu falo de confiança, eu estou falando de pessoas que, ao mesmo tempo, enxergam você como um ser humano e eles vão enxergar isso a partir da sua vulnerabilidade. Se eu não sou uma pessoa vulnerável, eu viro alguém intangível, inalcançável. Ao mesmo tempo que eu sou Verdade. vulnerável, eu tenho que ser alguém inspirador. A pessoa tem que olhar para mim e falar: Nossa, o Lucas tem alguma. Não precisa ser tudo, né? Ninguém é perfeito. Mas ele tem alguma característica em que eu me inspiro e quero ser um pouco mais parecido com o Lucas naquele aspecto. Isso traz o aspecto da pessoa se inspirar em você. Então é inspiração Isso.
mais a vulnerabilidade. Porque se a pessoa só se inspira em você, você fica um deus em cima do Monte Olimpo. Você não pode ser. Você tem que ser alguém que teve as mesmas dores, tem as mesmas dificuldades. Por isso a vulnerabilidade é importante junto para trazer a confiança. Agora, você tem que ter habilidade. A pessoa, se você não tem habilidade, vai confiar em você uma vez. Mas na hora que você não entregar, acabou a confiança. Então você precisa desenvolver as suas habilidades da área. Não sei se você quer ser um médico, se você quer ser um bom gestor, se você quer ser um bom engenheiro. Você tem que ter habilidade para que essa confiança seja perene, para você ter entregas constantes e consistentes. E por último, inclusive eu acho que esse último é o mais importante, é o relacionamento. É você saber cultivar relações, como por exemplo aqui, Raquel. A gente se conheceu há 10 anos atrás. Como que a gente está aqui hoje, né? Com certeza não foi porque eu te tratei mal lá atrás. Então, saber conduzir esses relacionamentos, Exato. causar um impacto nas pessoas, é uma coisa importante. E o relacionamento, ele é mais importante, às vezes, até do que a habilidade, porque quantas pessoas que você não conhece, que são pessoas muito boas, mas parece que não consegue escalar. Não adianta ser só bom. Você tem que ser bom e tem que ser notado. Você tem que saber fazer o seu network, a sua marca pessoal bem estabelecida. A pessoa enxergar você Exato. como referência em algum ponto. Então, eu diria que esses três: a confiança, a habilidade e, mais importante de todos, o relacionamento. E o relacionamento, eu acredito que seja uma das partes mais desafiadoras no mercado de trabalho, né? A gente sempre ouve falar, a gente vê muito, né? Contratando as pessoas, nós conseguimos identificar no recrutamento, por exemplo, no processo de recrutamento, nós buscamos muito entender todas as partes técnicas, nós contratamos as pessoas pelo currículo, pela parte técnica, por toda a sua parte, por todo o seu conhecimento educacional, mas nós vamos conhecer mesmo a capacidade de relacionamento, o que nós chamamos de soft skills, no dia a dia, né? No dia a dia, depois de alguns meses que essa pessoa já entrou na empresa, que a gente vai saber um pouco melhor como que ela reage frente aos desafios, frente à pressão e também, e também trabalhando com os pares. E essa questão do relacionamento, Lucas, eu acho também que é uma parte que tanto pode fazer você crescer, como também pode te derrubar. Então, muitas vezes você pode ter um ótimo relacionamento com as pessoas, mas ela também pode te derrubar quando você não consegue ali articular essa relação com todos os pares, né? E o que você tem, o que mais que você tem para dizer em relação a isso? Assim, quais são os aspectos dentro do relacionamento em relação a relacionamento entre as pessoas no mercado de trabalho que podem ajudar, principalmente pensando naquelas pessoas que passam pela dificuldade de estar, de repente, num ambiente tóxico, ou de repente de uma liderança que não apoia, que não dá suporte. O que a gente pode conversar sobre isso, assim, exemplos práticos para que as pessoas possam começar a observar e trabalhar nisso para conseguir sair dessa situação ou mover de alguma forma? Boa pergunta. Inclusive, Raquel, relacionamento, eu vou separar em duas partes aqui da sua pergunta. Uma primeira, de como construir isso na carreira como um todo. Segundo, você fez uma pergunta mais específica ali em relação a um ambiente um pouco mais dificultoso, com um chefe mais tóxico, Isso. alguma coisa assim. No primeiro aspecto de relacionamento de uma forma geral, eu acredito que o ser humano mais valioso é aquele ser humano, profissionalmente, né? É aquele ser humano que tem visão de mundo. Ele tem, para mim, soft skills, ela tem a ver com visão de mundo. Ela não, óbvio que tem comunicação, tem negociação, tem um monte de soft skills, criatividade, mas todas essas soft skills têm a ver com visão. E visão de mundo você só vai ter quando você expandir as suas experiências. Só que a gente tem um número de horas também que a gente consegue viver por dia, por ano. Então, eu vou ter um limite da expansão da minha visão de mundo. Para que eu expanda mais ainda, me torne inclusive mais valioso, inclusive para a empresa que eu trabalho, com a capacidade de trazer novas ideias, de juntar ideias diferentes e ser mais criativo, inovador. Eu vou falar um pouquinho sobre o que é inovação também. Eu tenho que conviver com pessoas diferentes de mim, só que isso é difícil. Conviver com pessoas diferentes requer muita energia. A gente geralmente tende a relacionar com pessoas iguais, só que isso restringe a sua visão de mundo. Quando eu penso em pessoas diferentes, eu estou falando inclusive fora da sua organização, pessoas que trabalham em outras áreas. E aí você vai começando a ter visões diferentes que se concatenam em inovações. Inovação nada mais é do que a capacidade de ver
diferentes pontos de vista e juntar no novo. Por exemplo, no próprio Google, o Google não é uma ideia que super disruptiva que desceu do céu um anjo e falou: olha, cria o Google. Na verdade, o Adoro os termos. Google surgiu de uma visão de uma empresa que se chamava Alta Vista com uma outra empresa que se chamava Overture. Essas duas empresas já existiam. O pessoal do Google juntou a visão de ranqueamento, que era o mesmo sistema de ranqueamento dentro de bibliotecas, o artigo científico melhor é aquele que era mais citado. Então eles copiaram esse sistema para dentro dos sites, o que tinha mais links puxando. Ao mesmo tempo que juntou com outro sistema, que é o sistema de leilão de propagandas. Boom, a gente tem o Google Ads, super disruptivo. Vamos para outro segmento, como por exemplo a artes. A gente sabe de do Picasso. Picasso, com certeza, todo mundo acha que ele é super inovador. Mas ele teve antes dele o Matisse, que trazia as pinturas com aquelas cores mais fortes, ao mesmo tempo que eu tinha as esculturas africanas chegando nessa época na Europa. Tinha traços mais fortes, mais lineares, compridos, grossos, né? Então ele juntou as duas coisas e, bum, Picasso super inovador. Então acho que relacionamento no âmbito mais macro te traz essa visão, te traz esse diferencial competitivo. Só que para você se relacionar com as pessoas, relacionamento é igual conta bancária. Você nunca vai conseguir sacar nada se você não depositou. É igual quebrar um cofrinho. Hum, Se você quebrar um cofrinho, só vai sair a moeda que você colocou. Então é sobre dar primeiro para depois receber. Essa é uma lógica da reciprocidade. Agora, quando a gente vai por outro lado, quando eu falo, por exemplo, de situações mais difíceis, ter uma visão maior de mundo vai me dar repertório para lidar com essa situação, inclusive para saber qual é o limite, até onde eu consigo ir e até onde essa situação não me cabe, até onde eu vou contornar e saber lidar com o meu chefe ali, que eu talvez seja um pouco mais tóxico, e até onde eu tenho que buscar um lugar mais aderente com os meus princípios. E ter esses relacionamentos, tanto dentro quanto fora da organização, me traz algumas habilidades negociais, habilidade de comunicação. Enquanto o seu chefe vem e te traz, às vezes, uma afirmação um pouco mais agressiva, você tendo essa visão de mundo mais ampla, essa soft skills mais desenvolvida, você vai ter portfólio para lidar com ele, fazer perguntas em vez de fazer afirmações. Até porque afirmação, se o seu chefe te acusa, você fala, não, a tendência é se defender, eu não fiz. Agora, se você pega a energia que ele está jogando para você e direciona ela rumo a um problema, tem uma vez eu vi uma ação do William Ury, ele é o pai da negociação no mundo. E, se eu não estou enganado, acho que foi o presidente da Rússia ou da Chechênia, que estava nessa época em guerra. E aí ele acusa, vocês americanos, vocês já fizeram lá no passado isso e isso com a gente, agora vem aqui querer negociar a paz. Quem são vocês? Aí ele virá e fala assim, nossa, que legal, fico muito feliz com esse seu comentário, porque isso mostra que a gente está entre amigos, de ter essa liberdade de falar o que a gente pensa. Mas eu queria lembrar também que a gente não veio aqui para discutir o que já passou, a gente veio aqui para discutir o futuro. Agora, o que você acha que a gente pode fazer para resolver essa situação? Então, ele deu uma amarração, deu uma volta, o cara ficou até sem graça. Então, essa habilidade de ter portfólio, de falar com muita gente, de conviver com pessoas diferentes de você, te traz esse portfólio para você saber lidar com essas situações. Enquanto que você não trabalhando em relacionamento, ficando travado dentro do seu mundo pessoal, você não vai desenvolver essas habilidades. é verdade. E uma coisa também, assim, que eu gostei muito do que você comentou, assim, primeiro que eu adorei todos os exemplos, né? Eles são tão, assim, você consegue realmente criar os exemplos que você dá, eles são muito práticos, né? Eu consigo muito, assim, montar a ideia aqui na minha cabeça conforme você vai explicando. Um dos pontos que eu gostei muito que você comentou em relação à visão do mundo. Isso também, o Lucas, eu vejo como é muito importante também quando você quer construir uma carreira internacional, porque além de você, ao mesmo tempo, trabalhar com pessoas diferentes, independente do país onde você trabalha, quando nós trabalhamos na nossa cultura, ainda assim nós temos pessoas diferentes. Agora, quando você vai trabalhar no mercado internacional, você ainda tem que lidar com muita cultura. As culturas são diferentes, as pessoas falam de forma diferente, elas têm perfis completamente diferentes. Então, você precisa se adaptar. Então, eu quero só, assim, enfatizar o que você disse em relação à comunicação, como que é importante você adaptar a sua comunicação, até mesmo de acordo com cada nível que nós estamos, quando nós estamos no mercado de trabalho, ele vai exigir um tipo de comunicação, né? Quando eu sou um contribuidor individual,
eu posso falar de uma forma diferente, eu posso pedir mais esclarecimento, posso perguntar mais coisas. E conforme você vai crescendo na sua carreira, essa comunicação ela vai mudando, porque você tem que ajustar de acordo com a sua posição. Então, se eu já sou agora um manager, se eu sou um líder, a minha comunicação já tem que se ajustar para eu ser muito bem entendida e também já trazer ali as opções, a resolução. Então, assim, realmente, só queria enfatizar a questão da comunicação e dessa visão de mundo para você ter essa habilidade de lidar com as pessoas, de entender o que elas querem dizer e também de ser muito bem entendido. Tem uma experiência que eu tive, eu fui avaliador da INC, a International Negotiation Competition, que é de negociação aí de Harvard. E aí eu já passei por vários países, né? Ajudei aqui, ajudei na Inglaterra, ajudei na etapa da Itália. Quando você vê essa carreira internacional, a gente tem que ter uma comunicação meio transcultural, você vê uma diferença muito clara. O italiano, ele é muito pragmático, o americano já é mais focado no resultado, o brasileiro já é mais expansivo. Se você chega, por exemplo, super focado no resultado, igual o americano, para um japonês, por exemplo, que ele só faz negócio com você depois que já criou o relacionamento, você mais estraga a relação, o resultado, do que ajuda. Então, você tem que entender, às vezes, que coisas que para você são coisas super normais, às vezes em outro lugar pode ser uma coisa super agressiva, uma super irrelevante. Então, ter essa visão é muito importante e você só vai desenvolver essa visão se expondo a ela. Aí alguém me pergunta, né, como é que eu faço para ter essa visão, para desenvolver melhor uma carreira internacional? Se expondo às situações internacionais. Você não precisa sair do país para isso, né? Aonde que eu encontro Uhum. pessoas dentro do Brasil? Nem que você vá para o Rio de Janeiro e vai se hospedar num hostel que só fica estrangeiros para conviver com esse tipo de gente. São situações assim que a gente consegue construir, não é algo que tipo, nossa, eu tenho que primeiro conseguir um cargo internacional para depois desenvolver. Eu acho que é justamente o contrário, né? Eu desenvolvo e por isso eu consigo o cargo internacional. É de volta aquilo que você falou, né? Você já precisa ter aquela clareza do que você quer e já começar a trabalhar em cima dos pontos importantes de acordo com a sua visão de carreira no hoje. Se você quer ter um cargo de liderança, o que eu já preciso ser hoje para ser um líder que vai se destacar amanhã ou para ser reconhecido como um líder, né? Por isso que também essa questão da reputação, do branding é tão importante, trabalhar nisso, porque é no dia a dia, a gente vai construindo um dia após o outro, né? Conforme você vai passando aí pela rotatividade no mercado de trabalho e buscando crescer nas empresas. Lucas, o nosso tempo está chegando ao fim, a conversa foi muito boa, muito obrigada por dividir tantos exemplos, assim, eu gostei muito de todos os exemplos que você foi passando durante a conversa. E antes da gente encerrar, o que você gostaria de deixar para os nossos ouvintes que gostariam de se preparar para a liderança, ou quais são as dicas que você gostaria de deixar antes da gente encerrar o nosso episódio de hoje? Boa. Acho que para você que está se preparando para assumir um cargo de liderança, quer construir uma carreira sólida, eu acho que é muito conhecimento. Você vai precisar estudar muito na sua área. Você vai precisar ter atitude, protagonismo, e você vai ter que, algo que eu ainda não falei, ter muita integridade. Por exemplo, não adianta você ser bom, construir relacionamento, construir confiança, se no final isso não tiver construído sobre uma base sólida que é a integridade. Você pode até alcançar o sucesso, mas você não fica lá. E o meu conceito de sucesso é a perenidade. Não é você chegar no topo da montanha. Chegar, sendo bem sincero, muita gente até chega. O difícil é você chegar lá e ficar lá, conseguir estabelecer o seu lugar lá. E você só vai conseguir isso se você construir tudo isso sobre uma base de integridade. Até porque sucesso sem integridade é só uma ilusão que te cobra caro lá na frente. Muito verdade, muito verdade. A integridade é essencial, né? Essencial, a gente não pode abrir mão disso. Lucas, muito obrigada pela sua presença, muito obrigada pelo seu tempo, por compartilhar tanto conhecimento. Vou querer também os links de tudo que você foi comentando aí para a gente poder passar para os nossos ouvintes e também e os nossos ouvintes também vão te encontrar aqui na descrição. Eu vou dividir aqui eu vou colocar aqui na descrição do nosso vídeo os seus links, como vocês podem encontrar o Lucas no LinkedIn ou o site dele, principalmente para quem está buscando crescer na área de liderança, né? Você tem aí os seus cursos específicos em relação a isso. Então, muito obrigada, Lucas. Só que eu que agradeço o convite
E chame mais vezes, adoro esses papos. Ah, vamos sim, vamos sim. Acho que a gente pode afunilar ainda, conversar muita coisa assim, dividir os tópicos, né? E realmente trabalhar aí para mostrar para as pessoas o que que elas podem fazer hoje para transformar o amanhã e crescerem na carreira, que é o objetivo do nosso canal, do The Driven Career. Bom, e para você que nos acompanhou até agora, até o final do episódio, espero que vocês tenham gostado da nossa conversa. Deixem aqui os seus comentários, perguntas. Quanto mais a gente entende as coisas que vocês estão aí com desafio no mercado de trabalho, mais a gente consegue conversar sobre isso, né? E aí o Lucas pode voltar no The Driven Career e a gente realmente conversar sobre os tópicos mais específicos que vocês comentarem. No mais, não deixe de deixar aqui também o seu like e se inscrever no nosso canal para que o YouTube entenda que esse é um conteúdo relevante e que ajuda você a crescer na sua carreira. Nós voltamos na próxima semana com mais um episódio incrível do The Driven Career e até lá, stay driven! Stay driven.